Live Explodir Mentes. Adoro isso. Esse é meu chamado. Fazer você se enxergar, porque eu sei muito bem que é isso. Fiquei muito tempo sem se enxergar. Você precisa realmente se reconhecer como imagem e semelhança. Esse é o segredo, não é só falar, tem que ser. Quem que tá chegando aí? Aí, Matheus, dá um oi aí. Isso, vou explodir tua mente hoje. Fica aí, segura a onda aí, chama mais um amigo aí. Fala, ó, tem um doidinho aí que vai falar umas coisas muito loucas pra nós, sim. Depois eu vou deixar gravado essa live aí também. Mas vai chegando, quem mais? Alice, Rodrigo, quem mais? Rodrigo, e aí, beleza? Boa noite. Chama aí mais um amigo, vamos explodir a cabeça, explodir as mentes com essa programação do sistema. Não tem como você não entender que você é imagem e semelhança. É só se estiver muito bloqueado. E esse é o segredo. Bloqueios emocionais. Esse é o mal da humanidade atual. Foi o meu mal por muito tempo. Quase 3 décadas aí, alienados, sem propósito. Mas eu sabia que tinha uma coisinha diferente comigo. Minhas habilidades, comunicação, música. Também sou cantor e compositor do álbum O Despertar. Tem uma faixa gravada aí já. Se Deus já falou, já é. E esse é o segredo. Se Deus já falou, já é parte de ser teimoso. Vamos chegando aí, dá um oi aí, agita, dá um foguinho, alguma coisinha, faz alguma coisa aí pra chamar a galera. E aí, oi, e aí, tudo bem? Tudo certo? Vamos explodir a mente então, segura a onda aí. Bloqueio emocional, o mal da humanidade. Esse é o grande segredo, porque é inconsciente, é isso que a humanidade não entende. A gente vai falar de vários assuntos aqui, transitando na mesma ideia, que é explodir a tua mente para você realmente entender que você precisa começar a multiplicar os seus dons naturais, que você nem sabe também. Eu vou te contar aqui, eu sei te conhecer, eu sei que você tem 4 dons natural. Sim, aí eu só te faço uma pergunta para descobrir o 5º. Os pré-mentorados ficam chocados, né? A galera me conhece aí, me chama para conversar, eu faço uma call com eles antes, apresentando tudo, como é que é o meu processo de desbloqueio. Porque eu sou prova viva, você tá me vendo aqui, então eu tô desbloqueado, eu tô aqui ajudando já muita gente a desbloquear. Então eu só te passo a receita, é simples, aí a galera, eu faço 4, o pré-mentorado chega, a gente abre uma call, ficamos conversando meia hora, 40 minutos, 1 hora, e aí a gente já vamos dando chave de desbloqueio, e eu faço pergunta para eles, gente... eu sei teus 4 dons naturais sem você saber, o cara fica em choque. Imagina, é terrível quando alguém que está desbloqueado sabe mais sobre você do que você mesmo, mas faz parte, eu também foi assim, até você encontrar um doidinho igual eu aqui que vai ajudar você a desbloquear isso, tá chegando galera, beleza, já iniciamos já, é conteúdo a todo tempo, eu vou abrir o método DIP aqui hoje. Método DIP, para quem não conhece ainda, é D de dons, I de identidade, P de propósito, só que antes disso você vence os bloqueios emocionais, aí ativa os seus dons naturais que você nem sabe que tem. Eu sei te conhecer, eu sei que você tem 4. Eu só te faço uma pergunta e descubro o 5º. É terrível isso, né? Aí destrava os dons naturais, clarifica a identidade espiritual, a imagem e semelhança. Não é só para falar, que é para ser. Tem que estar aqui, né? Então 95% da Terra ainda só fala que né? Quer ver os religiosos. Eu sou imagem e semelhança. Mas vive uma vida terrível aqui na Terra, sem propósito, sem prosperar, apenas sobrevivendo, porque infelizmente os caras que governam a Terra aí estão por trás de tudo isso aí. E é claro que eles iam se infiltrar nas religiões. É lamentável, é triste, mas é real. Através do medo, culpa e condenação. O verdadeiro Deus, o casal criador, não tem essas tretas. Isso aí é emoção humana. Querem colocar a emoção humana em Deus. Olha que loucura. O verdadeiro Deus, o casal criador, que é um casal criador, ele só é amor, paz e compaixão, porque ele sabe que os filhos estão enganados. Aí quando se encontra um doidinho igual eu, se destrava. Aí pronto, e agora, Cris? Agora vai ter que cumprir o propósito. Não, deixa eu te ajudo, tá tudo certo. Inclusive, dentro do método DIP, a gente ativa os dons naturais, revela a identidade, clarifica o propósito. A gente ajuda o mentorado a ter um plano de carreira. Beleza? Beleza, galera aí. Quem perguntou ali, o Matheus, bloqueio emocional, isso? O que é o bloqueio emocional? O bloqueio emocional é a barreira entre você e a tua verdadeira essência. É a ponte, né? A tua essência está lá do outro lado, e você está aqui, e o bloqueio emocional é esse abismo. Bloqueio emocional, vamos falar então aqui, autoimagem. O que é autoimagem? É terrível. A vergonha, né? Por quê? Porque você adquiriu esse bloqueio lá na tua infância, nem sabe porque no primeiro ciclo dos 0 a 7 anos, então é inconsciente, né? E com isso, as pessoas que falaram coisas pra você a teu respeito, você se vê como as pessoas te falaram naquela época, né? É uma visão distorcida que você tem sobre você mesmo, sobre o que as pessoas falaram, ou seja, o famoso bullying, lembra da escola? Quanto bloqueio, né? Eu mesmo, por ter uma estatura mais baixa, era o baixinho, o nanico, o baixinho, o nanico, pronto. Bloqueio naquela criança de baixinho, eu era sempre inferior, sempre o baixinho. Imagina, se eu sou imagem e semelhança, carrego esse tamanho desse espírito, gigantesco. Então aí quando você entende, traz para a consciência os bloqueios emocionais ridículos, você começa a destravar tudo isso aí, você começa a romper, rasgar por dentro disso aí para ativar a tua verdadeira identidade, né? Então, baixinho, magrelo, gordinho, dentuço, orelhudo,
cabeçudo. Então são bloqueios emocionais ridículos que você adquiriu, infelizmente, no teu ciclo de amiguinhos ali, né, dos 0 a 7 anos, depois do segundo ciclo, dos 7 aos 14 também. Terrível, terrível isso aí. E aí te falaram isso, aí você criou uma trilha neural disso, né, que eu sou feio, né, sou uma pessoa feia, e aí agora você tem vergonha de se expor, que é o último bloqueio ali que nós vamos falar, que é terrível isso aí, é a exposição, é isso que eu estou fazendo aqui. 95% da Terra ainda está escondida, é para aparecer, é para brilhar, tudo que é natural tem que brilhar. Só quem é artificial que está escondido. Então, esse bloqueio de autoimagem, uma visão distorcida que você tem sobre você mesmo. Beleza? Manda mais uma pergunta aí, que eu vou tomar uma aguinha aqui agora. Aí, galera, tá chegando aí, tamo... Ó, live, explodir mentes. Vou explodir a tua mente, segura a onda aí, tá? Vou tomar um golinho d'água. Quem ficar aí, vai explodir a mente. Tô trazendo aqui conteúdos direto do método Deep. Estou fazendo um overview, é claro, que o mentorado no método Deep, ele recebe todo o conteúdo gravado com dezenas de conteúdos, aulas, módulos. E aí ele assiste ainda, né? Fica por um ano, né? Acesso a todo esse conhecimento meu gravado, vídeo aulas, eu fazendo doideira ali, falando loucura, igual eu tô falando aqui. Né? Cada assunto, identidade, propósito, os P's programadores, bloqueio emocional, identidade, propósito, demais. O ser triuno, demais. A gente faz uma reciclagem cerebral aí. E aí, além disso, o mentorado ainda tem mais, o método Deep é 3 em 1. Além disso, aí o mentorado fica ainda mais um mês comigo. Eu, 3 vezes por semana, destravando a cabeça dele, não tem como não destravar. Porque assim, você precisa de alguém que tá com uma energia, que você tá descarregado. Você deu uma despertada aí, mas precisa de energia. Vai falar pra quem? Para teus amigos, bloqueado? Vai falar pra quem? Pra tua família, que não entende que você é o José do Egito? Ovelha negra, sempre vai ter um José do Egito da família. Ovelha negra. Só que acontece um milagre com esse ovelha negra, né? Ele começa a vencer os bloqueios emocionais, conhece o Cris, né? Faz o método Deep, destrava, desbloqueia, a gente faz um plano de carreira para essa pessoa. E aí ele começa a prosperar. Aí ele não entende, né? Por isso é bíblico isso aí, né? O José do Egito, você não conhece essa sabedoria bíblica, procura, é demais. E aí onde retrata que ele é escravizado, ele é rejeitado pelos irmãos, pela família, é vendido como escravo, né? Jogado nas covas dos leões. E aí simplesmente o homem, né, é um escolhido, é um ser com um propósito, ele simplesmente se torna o rei de Israel, né? Demais, né? E aí assim, aí você tem que chamar, né, as pessoas, teus inimiguinhos, para sentar no teu banquete para comer contigo. Isso é realmente uma pessoa bondosa, próspera, uma pessoa que realmente não sente esse emocional, não se deixa levar por esses emocionais humanos, né? Então é isso, muito bem, isso, a galera tá chegando aí. Beleza, então beleza, falando bloqueio de autoimagem, mais um bloqueio. Mas o que acontece? Você tem que, quando você entende sobre esses bloqueios emocionais, aí você ressignifica autoimagem. Vamos falar também então mais um aqui, incapacidade. Peraí, vamos falar incapacidade, vamos escolher aqui escassez e exposição. Vamos falar desses 3 seguintes aqui depois, incapacidade, escassez e exposição. Então você vencendo esses bloqueios emocional, você ativa os teus dons naturais que você nem sabe. Vamos falar também um pouquinho. Relaxa, segura. Já que é para rasgar tudo, então eu vou falar. Live Explodir Mente, então vai ficar marcado, essa live vai ficar pra história. Depois eu vou deixar gravado aí no perfil. Quem acessar esse conteúdo não tem como destravar, entendeu? Não tem. Só que, claro, é importante um mentor pra você ficar com o cara conectado 30 dias, igual a galera fica comigo. Aí é impossível, porque a gente vai chorar, vai gritar, vai fazer doideira. Você precisa de alguém louquinho igual você, porque você não acha, né? Então tem que achar um cara online aí, porque sabe como é que é, né? Faz parte da internet, veio pra isso, pra ajudar a gente, né? Então, vencendo o bloqueio emocional, ativa os dons naturais, que são 5, já vou te falar, né? Um deles, o dom da vida. Eu creio, mas eu tô vivo, isso é normal. Mas 95% da Terra está usando esse dom, que é o quê? Que é o éter, a energia da vida, que alimenta o teu espírito. Você tem alguma tomada aí, não tô vendo, né? Onde é que tá a tomada aí? Entendeu isso? Sistema cardiovascular e cerebral alimenta o teu corpo. E quem que alimenta o espírito? Já viu falar nisso? Não, né? Isso é loucura, né? Então é isso. Então você recebe o éter, a energia da vida. A vida é um dom de Deus. Então, infelizmente, 95% da Terra ainda está usando esse dom incrível para ser escravo de homens. Porque não conheceram o Cristo ainda. Mas conheceu eu, já era. Não tem como. Eu vou incomodar teu espírito, que é a minha linguagem para falar teu espírito. Esse é o meu chamado, falar com o espírito, porque o corpo realmente está com 95% de programação. 5% só está o espírito lá. Entendeu? Isso a gente fala muito dentro do método Deep, para a pessoa entender realmente. 95% de programação consciente, por isso é um robô. Daí o inconsciente quem que é? O corpinho, né, que paga a conta, né? O escravo. O robô modernizado, o batedor de cartão ponto. Né? E aí o subconsciente é o espírito, coitado. 5% lá, só dá uns... Por isso que de vez em quando você tem uns... Opa, mas se eu fizesse isso? E se eu fizesse isso? É o espírito lá. Agora mesmo o espírito teu deve estar doido. Meu Deus, estão falando comigo? Eu ouvi o quê? Identidade? Propósito? Como? Explodir a mente? Vem cá, isso.
Segura aí então na live que nós estamos explodindo tudo. Se é para abrir o jogo, vou abrir mesmo. Se essa live vai ficar para a história, tá bom? Então é isso. Então ativando os dons naturais, né? Um deles já sabe que é a vida. Aí você clarifica a tua identidade espiritual, a tua verdadeira essência, né? Mas realmente ser, não é só falar. E esse é o grande segredo. Para ser, vai ter que morrer pro velho, é o segredo. Eu também tive que deixar um salário de quase 10 mil reais para cumprir o propósito, imagina, né? Aí um salário, às vezes é 7, 8, 9, depende. Mas também tinha que trabalhar igual um escravo mesmo, de fato, né? E sem propósito, esse é o problema. O problema é esse. Só que não tem problema você começar trabalhando para alguém. Não tem problema você começar trabalhando para alguém. Né? O que você não pode é morrer trabalhando para alguém. Esse é o segredo. Esse é o grande segredo da Terra, né? Você, por exemplo, você tem o dom da culinária. Vai, entra trabalhando num restaurantinho lá, pega os dons, pega tudo, como é que funciona o operacional, e agora vai prosperar com o teu. Trabalha 1 ano, 2 anos ali, junto com capital também, know-how, e aí vai abrir o teu. Esse é o grande segredo. Eu gosto de restaurante, então abre o teu mesmo se você gosta. Ou você gosta de ser escravo. Então tem a diferença de gostar do que faz e gostar de ser escravo, né? Só que infelizmente a escravidão é inconsciente hoje. Isso aí, galera. Vai dando foguinho aí pra chamar, chama mais um. Ah, tá curtiu? E aí, Matheus, curte? Sim, tô abrindo o jogo. O Matheus já é um mentorado do método DEEP. Ele já sabe a doideira que a gente faz. Ele tá vendo. Ei, Matheus, não tá a mesma energia aqui? Fala, tu que é mentorado, hã? Mesma energia, né? E é isso, cara. Entendeu? Demais, demais. Então é isso, eu não consigo não falar, é natural pra mim, eu gosto de destravar, eu gosto de morder um cérebrozinho assim, abrir e romper, para que você realmente destrave esse espírito, né? Aí ativou os dons naturais, clarifica a identidade espiritual, a essência e clarifica um propósito de vida. Esse é o grande segredo, porque, mas propósito, é tão piegas isso aí, pois é, mas só 95% da Terra está sem propósito, né? Só sobrevivendo no sistema, na Matrix. Eu falo isso que eu também fiquei por muito tempo, né? Porque eu nunca encontrei um doidinho igual eu, tanto assim. Quando eu encontrei o Pablo Marçal, amo a tua vida, Pablão, demais. Fiz o método IP online do Pablo, me destravou demais. Conectei com o cara, meu, incrível, incrível. Destravou, era o que faltava pra mim, era a peça do Lego de bloqueio emocional. Né? Eu não conseguia trazer meus dons, não conseguia destravar isso aí. Meu Deus, cheio dos dons, eu sofria com isso todo dia, meu Deus, mas e a minha música, minhas músicas ninguém vai conhecer, e o meu livro, né, eu tenho o livro O Despertar da Matrix e os Ensinamentos Ocultos da Humanidade, está na bio, dá uma olhada, um livro que, tem muito conhecimento, 13 mil anos de conhecimento ali, que eu fui buscar da galera aí, e botei de quase 300 livros que eu já li, então, Pablo, amo a tua vida, cara, destravou demais, o Pablo, me ajudou demais, cara, e aí, cara, você sempre vai precisar de alguém para ajudar a te destravar, que você está muito bloqueado, vai precisar. De um mentor, de alguém que te ajude, porque esse é o segredo. Porque, o que tu precisa? Precisa de energia. Por isso que os mentorados ficam comigo 3 vezes por semana, a gente fica 1 hora e meia, os caras se recarregam, os caras se vê que é capaz, porque sabe, eles, esse cara aí que veio, né, ativou o propósito, descobriu essas coisas, tá passando essas coisas pra nós, então é só a gente fazer o que ele fez que dá certo e dá certo. Além disso, a gente encaminha o mentorado para um plano de carreira. O mentorado quer fazer isso, isso e aquilo. A gente faz todo esse processo de ajudar o cara a criar um plano de carreira, em qualquer área que seja, porque é simples, a gente sabe, tem contatos, tem network, temos o pessoal da agência, a gente liga o pessoal da agência, ô Enzo, como é que o nosso amigo aqui pode fazer isso, isso e aquilo? Os caras passam tudo segredo, porque assim, network vale mais que dinheiro. Às vezes algum mentorado meu precisa de alguma ajuda, em vez de ele comprar um curso, pagar não sei quanto num curso, ele só faz uma ligação para mim. Aí eu só resolvo o problema dele em 5 minutos. Esse é o segredo do network, já destravou aí com o network também. Nossa, hoje a live tá poderosa, vou tomar mais uma água. Essa live vai ficar pra história. Faz aí mais pergunta aí. Então é isso, revela o propósito. O que é o propósito? Né? O propósito da humanidade se tornou bater ponto e pagar boleto. E se aposentar. E morrer, né? Ir para a igreja, porque senão, se não for para a igreja, daí, né? Jesus é como se Deus tivesse um livro de chamada lá, né? Deixa eu vou explicar para vocês. Deixa eu tomar um golinho d'água. Aqui tem até um caderninho. É como se Deus tivesse um livrinho de chamada lá, né? O Cristiano vem na igreja, o João, o Mateus, ali a Alice, o Paulo, né? É um medo da humanidade. Não, tem que ir para a igreja, senão Deus não vai lembrar de mim. É mesmo, você não entendeu até agora que a igreja parada vira monumento, ela tem 2 pernas e se move pelo chão, pela terra, né? A igreja é o que acontece quando você sai de lá. Deveria ser assim, quando você sai de lá, né? Mas a galera aí tá todo mundo lá, um atrás do outro, ninguém tudo pensando na maionese do almoço, pensando não sei o quê, sentindo um cheiro de perfume forte, aquela coisa, aquela gritaria, criançada lá, ninguém se concentra. Tá todo mundo viajando. E aí o que acontece, né? Aí a galera deixa o verdadeiro culto, que é dentro da casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, pra ir lá com um estranho que não tá nem aí pra você. Irmão, já destravou aí, né? É meio pesado, não sei. Esse aqui a gente pega mais pesado dentro do método DEEP lá, fechado, meio que assim, que esse negócio vai ficar meio que aberto, então tem que dar umas coisas que falem. Mas fechado uma mentoria com a gente fala doideira, os caras piram, não tem como.
É só ouvir, o Espírito ouve, que assim, eu falo com o Espírito começa a... começa a ter um negócio. Esses dias um colega... isso aí, Ricardo. O Espírito tá pulando aí. Claro, cara, porque tá ouvindo conhecimento que ele sabe. Você já sabe o que eu tô falando. Só que precisa destravar, precisa entender isso aí. Eu tô falando com o teu Espírito, ele já tem essa memória cósmica. Eu só tô lembrando ele do que é. Esse é o segredo, é lembrar quem você já é. Esse é o grande segredo do despertar, né? Live Explodir Mentes, vai ficar pra história essa live aí demais. Depois eu vou deixar aí pra galera ver essa bomba, né? Então, é isso. O que mais? Faz alguma pergunta aí? Mais alguém? Pergunta? Sim. São 5 dons naturais. Deixa eu falar, eu falei de um, o dom da vida, né? Ai, meu Deus do céu, o dom da vida, né? Que a galera tá tão normal. A galera dá mais valorzinho pro robozinho do Elon Musk, né? Bilhões de dólares, do que da própria vida, que não tem como nenhuma tecnologia humana chega capaz desse poder da criação. Da nossa biotecnologia maravilhosa, que você nem lembrava que está respirando, eu te lembrei agora, não é? Olha que loucura. Quem que estava cuidando? Ela tem que respirar. Ela tem que respirar. Olha que incrível isso. É incrível, a galera não para pensar. Estão dando mais valor para o Elon Musk, né? O cara, né? Do que para a própria biotecnologia. Um robozinho lá que não chega aos pés. Por mais que tenha todo o avanço da IA, hoje não chega. Essa biotecnologia aqui foi outorgada por raças superiores aí do bem, para realmente o espírito vir aqui evoluir. Só que devido a essa matrix aí, que não dá para falar muito, a gente fala mais fechado, a humanidade chega a dar de cara com esse sistema aí e não destrava. Imagina, olha que loucura, olha que loucura. Filtros de programação do sistema. Vamos falar um aí, só para falar um pouquinho aqui só. Eu queria falar de uma, não dá para falar, vou falar de outro. O negócio aí é meio pesado, né? Não dá para falar tanta coisa aberta aqui, que vai ficar aberto. Mas um dos filtros de programação, o MEC, Ministério da Educação e da Cultura. Como? Você fica 10 anos dentro da escola, sai de lá e não sabe o que fazer da vida, a não ser arrumar um emprego no mercado, na verdureira, no McDonald's. Porque você não estudou, irmão, você foi escolarizado. É triste, eu sei, eu também fiquei. Você foi escolarizado, você passou por um filtro de programação dos controladores da Terra. E são esses caras não aparecem, tá? Por isso que é um governo oculto. Quem aparece ali na frente é só os marionetes que não mandam em nada, só obedece os comandos deles. Pronto, não posso falar muito, isso aí a gente fala mais fechado. Então esse é o grande segredo, você fica 10 anos dentro da escola, você foi escolarizado, você foi programado para só obedecer comando, e pior ainda, aqui no Brasil você não tem empreendedorismo, e pior ainda, eu fiz faculdade de empreendedorismo e meu professor nunca vendeu uma bala, era só tagarelismo, olha que loucura, entendeu? E agora eu lembro, né? Depois que a gente destrava, a gente lembra. Os caras ainda falavam contra o empreendedorismo, dentro da aula de empreendedorismo, olha que loucura. Coitado, o professor lá tudo, cara, derrotado, né? Vivia no salário, fazendo horas. Imagina, cara, imagina, pregava, ele era hipocrisia, pregar o que não vive, né? Então, lá em países já mais desenvolvidos, a criança já tem empreendedorismo já na primeira, né? Na primeira série já. Então é isso, a criança cresce em países subdesenvolvidos já com a mentalidade de produzir. Aqui no Brasil, você cresce com a mentalidade de trabalhar, até dentro das faculdades. Não se vê falar em negócio. Eu sei porque eu já fiz trem. Se você não fez faculdade, ainda não faça sem descobrir quem você é. Pronto, você já vai poupar alguns R$1.000. Aí já pode até investir no método DIP, já te dei a dica. E pega e descobre que você é primeiro, aí já era, aí pronto. E daí, em muitos casos, nem vai precisar fazer faculdade, porque Jesus não fez faculdade, né? Então ele acessava o que já é, né? Então só precisa destravar, despertar, vencer os bloqueios emocionais, que isso aí eu posso te ajudar muito bem. Vence os bloqueios emocionais, ativa os dons naturais. Já vou falar de mais um dom, então, pediu ali, né? Ativa os dons naturais, revela a tua identidade espiritual e clarifica o propósito. Escabum, matemática de Deus, um abraço, tchau, tchau. Não, vamos continuar. Live Explodir a Mente. Mais um dom natural, então. Então eu acompanhei isso com o meu filho, estou acompanhando, o Bernardo Henrique, 2 aninhos. Primeiro dom da vida, primeiro milagre que eu vi na minha vida, parto natural. Jesus, primeiro milagre na minha vida, né? Aí depois, dom da vida, depois o dom do raciocínio lógico. Vamos falar do dom do raciocínio lógico, então. Segundo dom. Mas como? Claro, poucas horas de vida lá, o Bernardo já estava com a barriguinha doendo, né? Queria mamar. Só que ele não sabia, ele estava sentindo aquela dor, o instinto dele chorou. Vou chorar. Não chorar, ele também não sabia, só estava fazendo aquilo. Instinto. O que acontece? Fomos lá, foi dado o leitinho para ele, pronto, o serzinho parou. Opa, primeira trilha neural ativada com sucesso, né? De raciocínio lógico. O que acontece? Então ele entendeu que quando der fome, doer aquele lugarzinho lá, ele vai chorar e alguém vai amamentar e vai resolver o problema dele. Primeira trilha neural de raciocínio lógico, você não sabia até agora, os mentorados ficam em choque quando eu falo isso, eles falam, entendeu? Só que o que está acontecendo com essa trilha neural? 95% da Terra não está usando a seu favor. A não ser para ser escravo de homens. Só para pensar, para ir pegar o ônibus, para ir, não me atrasar para bater o ponto, para não perder o bônus.
E daí, para trabalhar tudo aquilo, ser escravo, não cumprir nenhum propósito, simplesmente sobreviver, pagar o boleto e ficar, né? Achar que tá em paz, pagou o boleto, tô em paz. Não, você é doido. Só esteja em paz na hora que estiver no propósito, aí você vai ficar em paz, o resto. E o propósito tem nada a ver com o que você está falando, irmão. Relaxa, relaxa, né? Então, é para usar esse dom do raciocínio lógico. Cris, me prova se eu tenho esse dom. Tá, vai lá. 1 mais 1 é quanto? Responda aí, aí o Guilherme, responda aí. Quanto que é 1 mais 1? 2. Isso ali, ó, Augusto. 2, parabéns, isso aí. 2. Então, raciocínio lógico. Uau! Só que é para usar isso aí, para você multiplicar os seus dons naturais, né? Para servir o teu semelhante, criar produtos, serviços e acessos, assim como o método DIP é um acesso. As pessoas têm acesso a mim, né? E aí você serve as pessoas para causar uma transformação positiva na vida delas, e aí acontece um milagre. Tudo dos demais lhe é acrescentado. Na verdade está escrito a palavra, mas os irmãos não entendem. Buscai primeiro no reino dos céus e a sua justiça. O que tem no reino dos céus? Porsche, BMW, Audi, o que tem lá? Lamborghini, Ferrari? Não, tem a essência de Deus. Então busca essa essência, que não precisa terceirizar isso aí, tá? Não dá para falar muita coisinha aqui, mas, né? Não precisa terceirizar, tá? Não. Se você que tem filho, precisa terceirizar o contato com o teu filho, um estranho tem que vir, não, que o teu filho falou isso para você. Ou você fala direto pro teu filho, agora tu imagina Deus, ele fala direto. É o quinto sentido da alma que você nem sabe que tem. A gente tem 15 sentidos, não temos só 5. Temos 15. Tem o sentido do corpo, do espírito e da alma. E o sentido da alma é a intuição pura, você começar a escutar essa frequência, essa substância amorfa, o Deus é o Criador, inteligência suprema, substância amorfa, o eu superior, o que você queria dizer, mas tem algo aí, entendeu? Só que você não bota fé. Não bota fé. Porque a hora que você começar a botar fé, acontece um milagre, transforma a vida. É assim, quer dizer, você destrava, perde a vergonha, perde essas coisas toda a autoimagem. Vamos falar de mais um bloqueio também depois ali, que é a exposição. É isso que eu estou fazendo aqui, se expor. Entendeu? Se expor, brilhou. Esse é o segredo. Tudo que se expõe, rompe a terra, dá fruto. Se expôs, brilhou. Então, esses são os grandes segredos. Aí, faz mais alguma pergunta aí, que nós estamos acelerados. Live Explodir Mentes. Explodir Mentes. Aí acontece um milagre, né? Você começa a servir as pessoas e com isso, né? Busca o reino dos céus primeiro a essência e tudo você mais lhe é acrescentado. Você começa a servir pessoas. Hoje eu sirvo centenas de pessoas. Estamos chegando a milhares já. Através da mentoria, método DIP, meu livro, O Despertar da Matrix, os ensinamentos ocultos da humanidade, meu álbum Despertar está quase pronto aí, vai ser mais um produto, um fruto. Esse é o segredo, você tem que começar a dar fruto, para de ser louco. Eu produzo, Não, você não produz, irmão, se você não é a tua empresa, você não produz, você só é engrenagem. Infelizmente, falar isso, eu também fui por muito tempo, engrenagem do dono da empresa para que ele produza. Senão você ficaria com os lucros também. Você fica com os lucros também ou não? Me diz aí. Responde aí. Quem entendeu isso aí? Sim, o Matheus falando de novo. Sim, tô rasgando o verbo aqui. É que assim, a galera tem que conhecer. A galera tem que conhecer como é que é a energia, como é que é, porque você vai precisar de energia, você vai precisar de alguém para te ajudar a desbloquear. Faz parte. Como falei, eu tive vários mentores. Também Dáquila Pesquisa, hoje sou parceiro de Dáquila, nosso presidente Urandir Fernandes Oliveira. Quem conhece Dáquila aí, dá um oi, Dáquila Pesquisas. Então é isso, né? Galera aí que tem uns contatos aí muito doidos, a gente fala mais fechado isso aí em mentoria, tem umas coisas que não dá pra falar muito aqui. Mas é isso, né? Tá tudo aí, a galera que não tá percebendo, pouca gente que tá entendendo o que tá acontecendo, né? Sempre essas frequências divinas sempre estiveram aqui, nunca foram embora. E elas estão vindo agora, né, da fala dos filhos, né? A galera, quando Jesus vai voltar, mas ele nunca foi. É que Jesus é energia crística. O avatar que veio naquela época lá, ele, né, veio trazer a energia crística, que ela está na Terra até hoje. A galera não entende, que é esse tipo de fala que a gente estava aqui, esse tipo de assunto que nós estamos aqui, o que Jesus fazia com a galera. Jesus era o maior desbloqueador da Terra. Ele chegava, ele começava a desbloquear a gente. E aí que era incrível, por isso que todo mundo ficava, que era um conhecimento, uma fala diferente. Naquela época, tu imagina hoje. Imagina hoje, né? E aí, estão gostando? Legal, cara, obrigado, valeu. Não, estamos rasgando o verbo mesmo, só não destrava quem não quer hoje aqui. Vou falar mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou jantar ainda. Vamos tomar uma ducha e jantar. Pelo amor de Deus, quem não fez a mentoria ainda lá, que eu nem falei da mentoria, tem uma mentoria gratuita ali no meu perfil. Meu santo, uma mentoria de mais de meia hora. Um curso ali, é um método DIP resumidaço ali, já destrava ali já, né?
Fala de bloqueio emocional, de tudo que eu tô falando aqui, dons naturais, identidade, propósito, como, quando, o que fazer, doideira, tá demais. Bloqueio emocional, lá a gente fala mais daí. Lá é uma mentoria gravada demais, como, vai lá depois, me segue se não me segue ainda aí, e vai lá ver essa mentoria gratuita pra você destravar demais, os caras são doidos. Os caras são doidos, mano. Mas legal, você já me encontrou doidinho, então já era. O que mais aí? Mais um bloqueio emocional, vamos falar mais um bloqueio emocional, então. Nós falamos de autoimagem, vamos falar de exposição, que é o mal da humanidade se expor, sendo que tudo que é natural e precisa brilhar, né, tipo o sol, né, tudo que é natural, as estrelas, né, precisa brilhar, tem que se expor. É assim, é a natureza. Só que nós somos bloqueados, essa matrix é milenar, desde os Sumérios, isso aí vem desde Suméria, Mesopotâmia, Babilônia, Idade Média, tempos modernos, e vem, sempre foi. Os caras aí controlam o negócio aí, eles só trocam os tronos e os reinados, só isso, nada mais. Mas o projeto Matrix é o mesmo, se tu entender isso aí, né? Então, a gente é muito bloqueado. E onde é que a gente adquire esse bloqueio de exposição? Principalmente, vamos lá, se você vai se identificar com isso, né? Se identificou, escreve aí. Nossas casas, infelizmente, né? O serzinho tá lá, todo, né? Ali quer dançar, ele quer fazer aquela coisa de criança, né? Fazer brincadeira, dançar, cantar. Tá no momento de aflorando o ser, né? Aflorando os dons naturais do ser. Aí o pai e a mãe tá com visita no final de semana, a visita lá e a criancinha tá lá. Quer dançar, quer brincar, quer isso, quer aquilo, e o pai, sai daí! O pai e a mãe, sai daí! Não faz isso, tá feio, vai pra lá! Estamos com visita aqui. Coisa feia, pode parar. Pronto. Bloqueou o serzinho com exposição. Imagina, porque o que eu bloqueio emocional são pessoas que têm autoridade sobre você. Os pais, parentes, né? Depois dentro, a gente fala sobre os P's programadores do ser, mas aqui não vai falar, senão fica muito extenso. Aí outra hora eu faço uma live só dos P's programadores do ser. Que é os pais, infelizmente, sem querer querendo, eles bloqueiam nós. Parentes, professores, né? Políticos, propagandistas, né? Os padres, pastores, infelizmente, eles bloqueiam tudo nós, né? Bloqueiam tudo nós. Então é isso. E aí, bloqueou o serzinho lá, meu pai que me ama, minha mãe que me ama, falou que é para eu não fazer assim. Então, não posso fazer assim. Pronto, trilha neural ativado com sucesso, desbloqueia a exposição. Aí essa criança vem e não se expõe na vida, sendo que a única coisa que, para prosperar, tem que se expor. Anote isso aí que você vai ficar em choque. Anote isso aí. O preço da liberdade é a exposição por um propósito de evolução para você e depois para o seu semelhante. Porque daí você desenvolve, você vai querer ajudar as pessoas. E com isso, tudo os demais lhe é acrescentado. Anote-se, isso é poderoso, quando se entende isso aí, cara, eu repito isso aí umas 1000 vezes. O preço da liberdade é a exposição por um propósito. Então, vamos resumir. O preço da liberdade é a exposição por um propósito de evolução para você e a sua espécie. Acabou! Live Explodir Mentes. Explodiu aí, né? Explodiu. Né? Então, aí o serzinho não vai se expor. Aí, pior ainda. Eu lembro certinho, eu resgatei esse bloqueio, né? E eu sempre uso, quando a gente faz dentro das mentorias, a gente faz o reburn, né? Que é voltar lá, né? Voltar na criança interior do mentorado e resgatar ele. Eu sempre uso esse meu exemplo na escola, porque me marcou muito, e normalmente o que acontece? Né? O serzinho tá lá, vai apresentar o primeiro trabalhinho, né? Aí aqueles professores também, coitados, escravos do sistema, não sabem o que estão fazendo, acho que estão fazendo alguma coisa pelo ser, não, só estão mais programando. Lamentável, né? Fazer o quê? Elas também não sabem, né? E o que acontece? Aí os primeiros trabalhinhos que você vai apresentar, aquelas professoras, em vez de instruir, falam, seguinte, o Cris lá vai apresentar o trabalhinho, ninguém é para dar risada, porque senão vocês vão bloquear a criança e vocês vão sair tudo bloqueado daqui. Né? Então vocês têm que apoiar, vocês têm que levar a sério, se ele errar, ninguém dá risada, mas não, né? Ninguém fala nada, o professor lá fica sentado, naquele canto lá, e o serzinho vai lá, ela só chama, Cristiano, aí eu fui lá, para apresentar, né, o texto, né? Chega lá, tremendo, coração acelerando, né, seca a boca, fica uma visão turva, e aí começa. Eu lembro certinho o menino que deu risada de mim, o nome dele Tiago, né? Tem algum Tiago aí? Pode dar risada agora, que não tô nem aí, agora tô desbloqueado. Aí, lá, fui ler o negócio lá, gaguejei, pronto, o amigo lá, o Tiago, deu risada, cara, quase morri do coração. Cada vez mais o coração acelerando, errando, tive que terminar meio aos prantos aquilo ali só para garantir nota. Mas o que acontece com essa criança, meu Deus? Bloqueio emocional de exposição. Demais. Essa criança, o que o cérebro entende? O cérebro entende que não, isso é uma ameaça. O cérebro não entende, o cérebro está programado para te defender. Né? É o sistema límbico, né? Reptiliano, que é para te defender. Aí o que acontece? O cérebro, ele vai falar, não, Cris,
beleza, tranquilo, não vamos fazer mais isso na tua vida inteira. E aí o Cris ficou quase 3 décadas sem se expor, com todos os dons revelados da música, da fala. Já toquei em barzinho também, em bandas, mas não era aquilo que eu queria. Meu chamado é para usar minhas músicas espirituais, ativacionais, né? Tem uma aí, se Deus já falou, já é, procurem no perfil, tá demais. Usar os meus dons, talentos e habilidades para, hoje eu uso nas minhas mentorias, né, em palestras, imersões, para cantar. Olha que legal. Chega antes de algum evento, chega cantando, isso é demais, cara, isso é demais. Né? Então daí você entende, você desbloqueia, né? Então é isso, 2 exemplos de bloqueio emocional de exposição. Com certeza alguém se identificou aí, fala aí, diz aí se alguém se identificou. Vou tomar mais uma aguinha, vamos falar mais um pouquinho aí, já caraca, aí a gente já encerra também. Tá demais, gente. Quem não conhece ainda o método DIP, meu método de desbloqueio emocional, dons, identidade e propósitos. Vencemos seus bloqueios emocionais, ativamos seus dons naturais. Com isso, revela a tua identidade espiritual, a tua verdadeira essência e clarifica o teu propósito de vida, que não tem nada a ver com bater ponto, né, essas coisas aí, férias, aposentadoria, né, não sei o quê. Não, isso aí é uma programaçãozinha de uns caras aí, mas a gente fala melhor outra hora, né, numa mentoria aí. Não dá pra falar muita coisa aqui também. Então, com isso, clarifica o propósito de Deus, não dos homens, controladores da terra, que é para você ser escravo. O propósito de Deus é que você multiplique esses dons naturais, que eu, sem te conhecer, eu sei que você tem 4. Se você é um ser em perfeitas condições de funcionamento, eu só te faço uma pergunta para descobrir o quinto. Né? Primeiro dom nós já falamos, está vivo, está me vendo, está vivo. É raciocínio lógico, né? Pensa, sabe quanto que é mais 1, é 2, então já tem o segundo. Né? Então, quando você entende isso aí você começa a servir teu semelhante, cria produtos, serviços e acessos. A gente ajuda o mentorado a criar um plano de carreira para ele. E com isso você serve as pessoas. E quanto mais pessoas você serve, depois que você é desbloqueado, perde a vergonha, perde esse desbloqueio emocional de autoimagem, né? De exposição, você começa a servir as pessoas. Então é incrível que as primeiras lives dos mentorados, eu tô sempre junto lá, né? Porque a gente aproveita o momento de aula e abre a live ali pro mentorado ir destravando já, e a gente comenta, e eu entro, né? Comentamos ali, conversando, incendiando o negócio, e, né? Entro, sempre, a minha esposa também entra, dá uma força ali e tal, só para o mentorado ir destravando. Esse é o segredo. Né, para ele estar se sentir mais à vontade, isso, aquilo, a gente prepara, fazendo tudo no plano de carreira, preparando a pessoa. E depois pro marketing dela, a gente ajuda, que é o pessoal da agência. Sempre damos toques, ajudamos demais. Esse é o segredo, 3 em 1. Você tem o método DIP gravado com acesso por 1 ano, tem a mentoria comigo 3 vezes por semana durante 1 mês, e ainda tem todo o nosso network, né? Um plano de carreira que a gente ajuda você a fazer. Conheça lá o método DIP, primeiro assista a mentoria gratuita que está lá no meu perfil. Pelo amor de Deus, não viu lá ainda? Você é doido. Quase 40 minutos lá de conteúdo puro. Um resumão do método DIP. Para explodir tua mente. Essa live vai ficar para a história, pode saber. E aí, mais aí, alguma pergunta? Galera, ali do... sentidos... Vou fazer aqui, tomar mais uma aguinha. Os 5 sentidos, vamos falar um dos sentidos do espírito também. Porque a gente é programado, acredita que só tem os 5 dons, né? Os 5 sentidos, né? Que é a audição, visão, olfato, o tato e o paladar. Né? Não! Nós temos também os 5 sentidos do espírito e os 5 sentidos da alma. Então eu falei um dos sentidos da alma, que é a intuição pura, é realmente entender que Deus está falando contigo, não importa as tretas. Eu fumo, eu bebo. Desbloqueia, você vai parar com esse trem, aí não tem problema, entendeu? É um momento, é uma fase, entendeu? Deus não está nem preocupado com essas coisas. O verdadeiro Deus, né? Que não castiga, que não sei o que, isso aí é doideira aí, né? O verdadeiro Deus que é só amor, compaixão, porque ele sabe que os filhos estão enganados, né? Então, quando você entende isso aí, começa as coisas a ficar mais claro para você. Começa a ficar mais, fica mais claro, fica mais leve, a vida fica mais leve, você se sente mais em paz, para de estar carregado, né, com culpa, medo, condenação, que vai pro inferno, para com isso. Tem gente que tá com medo de ir pro inferno, mas vive o inferno todo dia, não entende isso aí, é uma loucura. O céu e o inferno aqui, é uma frequência, você que decide, né. Então, um dos sentidos da alma é isso, a intuição pura, entender que Deus está falando com você todo tempo, mas você não escuta, ele tem que usar uns doidinhos assim, que já estão mais ligados, troca uma ideia direto para vir falar com você. Esse é o segredo. E aí um dos sentidos do espírito, então, que é a psicometria, isso é muito comum. Principalmente nós aí que temos um chamado, a gente é meio diferente, isso, igual você, irmão, você não é daqui, você é um espírito em compromisso, só que tu não tá ligado, eu tô aqui só te lembrando que já é, entendeu? Você, né, tem esse chamado, esse negócio, precisa fazer alguma coisa, precisa fazer isso, fazer aquilo, não aguenta mais sistema, esse loucura de trabalhar com um escravo, você é diferente, você tá em compromisso, esse é o segredo. Né? Cola aí que já vamos destravar você, também, pra você começar já a cumprir teu real propósito, né? Então, o que acontece? Aí a psicometria, é um sentido do espírito, que é aquele negócio lá quando a gente chega num lugar, esse lugar tá meio carregado.
que você é um termostato espiritual, digamos assim, a psicometria. É um sentido, né? Você que já sente isso aí, você está com sentido apurado. A gente que está numa alta frequência aí, já destravadão é demais. Você chega num lugar, mano, meu senhor, que você não consegue ficar, né? É complicado isso aí, né? Por quê? Porque tem muito, né, que a tua frequência é alta e tal, mas até que tem muita frequência baixa lá, que soma tudo aquilo lá, vira um resultado ainda negativo, mas de frequência negativa, você começa a sentir. Então, esse é o grande segredo, gente. A gente precisa entender que precisamos buscar conhecimento. E a gente vai precisar de gente para ajudar, porque é muita coisa, muita programação, é muito bloqueio. É muito, muito, muito bloqueio. Tá, eu vou estar encerrando aí já, galera. Obrigado aí por ter ficado aí, galera. Ficou mesmo, da hora, obrigado. Eu vou deixar essa live gravada lá depois. Quem quiser me chama para ajudar você a destravar os teus dons, tua identidade, teu propósito de vida. Sim, não tem como, não tem outro propósito a não ser governar sobre todas as coisas. A não ser multiplicar os seus dons, talentos e habilidades naturais que você tem e nem sabe. É triste, eu sei mais sobre você do que você mesmo, eu sei, é complicado, mas faz parte. E aí, ativa a tua identidade espiritual, clarifica um propósito, que é servir teu semelhante. Cria produto, serviço e acesso, pelo amor de Deus, gente. Hoje, mentorias, assessorias, até, né, pessoas aí que passam 30 dias dentro de uma empresa, eu sei porque eu já fiz isso. Ainda o meu salário para sair dentro de uma empresa lá, cara, quase 10 mil, tinha meses que chegava quase 10 mil reais, eu também o escravo trabalhava igual um louco. Imagina deixar um salário desse, né? Sendo que se você hoje cria um produto, uma mentoria, uma assessoria, um livro, qualquer que seja o teu dom, que a gente ajuda você a criar um plano de carreira, você está servindo pessoas aí, 10 pessoas, aí uma mentoria de R$1.000, 10 pessoas já faz 10 mil, mas o grande segredo é desbloquear, perder essa vergonha, aí pronto, que é o mal da humanidade. As pessoas veem você desse jeito e já ficam meio assim, opa, esse cara é meio estranho, esse cara é meio diferente. Então me chama, vamos conversar, deixa eu te ajudar a vencer esses bloqueios emocionais inconscientes. Esse é o problema, você nem sabe que tem. Agora eu te trouxe para consciência aí, um de autoimagem, vergonha, né? Por isso que não se expõe, foi bloqueado, tem que desbloquear, tem que fazer um reburn, a gente ajuda isso aí. E aí com isso, né, exposição, foi bloqueado também, entendeu? Para realmente você deixar de ser qualquer um. Deixe de ser qualquer um, né? Para brilhar. Tudo que é natural precisa se expor para brilhar. Me chama, deixa eu te ajudar a vencer esses bloqueios emocionais e ativar os teus dons naturais, tua identidade, teu propósito, fazer um plano de carreira para você, para que você realmente consiga governar sobre todas as coisas. Gente, parece um absurdo, mas depois você desbloqueia e fica mais leve, é natural, é só ser natural, esse é o grande segredo. Aí, vamos responder mais uma perguntinha, faz aí enquanto toma mais uma água, mais 5 minutinhos, tá? Beleza? Deixa eu ver o que tem ali. Sim, o meu e-book está lá no link da bio. Link da bio, clica lá, ali tem tudo ali, o acesso, o canal do TikTok, eu tô no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, no YouTube, tem as lives que eu faço lá no YouTube, grave, deixo lá, live de bloqueio emocional. Os 5 dons naturais, tem muita coisa lá, demais, tá tudo lá, vê lá no YouTube, se inscreva lá no canal se não é ainda, tem demais. Escuta a música lá também, se Deus já falou, já é. Aquela música é uma reprogramação mental do ser. Se Deus já falou, já é. Se Deus já mostrou, já é. Se Ele já te deu a visão, a provisão, vem com o seu agir. Demais, escuta lá, essa música vai gostar demais. Bota lá, liga alto, que tem uma frequência sonora muito boa. É reprogramação mental total nessa música, né? Então vai lá no link da bio, tem lá meus contatos, tem o e-book, O Despertar da Matrix e os Ensinamentos Ocultos da Humanidade, super acessível. Deixa de comer um doce hoje, um salgado, alguma coisa aí, comer uma porcaria, vai lá, adquirir esse conhecimento. Demais. Eu podia estar vendendo esse livro ali frouxinho por 150. E como é um e-book, mais fácil, você não precisa de editora mais, esquece isso aí, você pode ser a tua própria editora, lançar teu livro. Igual meu álbum também, O Despertar, estou lançando numa gravadora online. Entende? Super acessível. Hoje você aí consegue estar gravando teu álbum digital, faz digital, a galera baixa, download, é tudo download, internet, para com isso. Aí a galera compra livro lá e não lê, porque como é que vai carregar um negócio aqui? Aí o e-book é legal, você abre, tá lá num tempo ocioso, dentro não sei da onde, bota lá e já lê. Lendo 1, 2 páginas por dia já é lucro, pegando uma chave, é tudo chave. O Despertar da Matrix, ali eu falo muito sobre o sistema, quem são esses caras, onde é que eles estão, onde é que eles operam, né? Onde é que eles comandam o negócio, né? Que daí para você ter o Despertar da Matrix. E os Ensinamentos Ocultos da Humanidade são as leis do universo, sim. As leis do universo, lei da atração, vibração, reciprocidade, causa e efeito, semeadura. Então, a humanidade está fora das leis. É igual no trânsito, né? Imagine, por que tem as leis de trânsito? Porque respeita, né? Dói no bolso. Só que está doendo na tua vida, você não entendeu ainda. Daí tem as leis, até o trânsito tem leis. Imagine se o universo não tem leis. Para, destrava, pega essa chave e vira. Vira o motor da identidade. Então vai lá, tem lá no link da bio também o livro O Despertar da Matrix e os Ensinamentos Ocultos da Humanidade, tá, gente? Beleza?
Muito obrigado, me chama aí, vamos lá, vamos destravar esses bloqueios emocionais, deixa eu ajudar você. Me chama aí depois, agora no final da live, aí a gente marca um horário para conversar, faz uma pré-mentoria, a gente fica ali, eu converso com a pessoa meia hora, 40 minutos, depende do tempo que eu tenho no dia na agenda, para entender o que você vai pegar, destravar, né? Falar doideira pra ti, que muita coisa aqui ainda não dá pra falar ao vivo lá. A gente no off, a gente fala coisa mesmo pra falar do teu espírito, você destravar mesmo, né? Me chama aí, eu posso te ajudar a vencer esses bloqueios emocionais, ativar teus dons, tua identidade, teu propósito. Gente, obrigado aí, todo mundo ficou, valeu demais, essa live tá poderosa, a live Explodir Mentes. Vai ficar pra história, vou deixar aí gravado aí depois, a galera vai curtir. Valeu, um abraço, boa noite e seja, né, um ser de luz realmente que você é, só que você precisa vencer esses bloqueios emocionais e para isso eu estou aqui. Um abraço, boa noite, tchau, tchau!